Fala, gente, tudo bem? Aqui é Paulo Gustavo e está começando o episódio 01 do podcast Empreendedor Mais Criativo. Quero te agradecer por ser nosso primeiro ouvinte, está ouvindo aí desde o comecinho. É muito especial esse primeiro podcast e a gente está muito feliz por estar produzindo e fazendo isso e distribuindo principalmente para vocês. Quero agradecer a todo mundo que já está aqui. Agradecer às empresas parceiras, Lodave Revestimentos, Sunlive, Bendita Cozinha e outros parceiros que vão aparecer aí já nesse... Agradecer também ao pessoal da Scarbug aí, sensacional, fantástico, produto incrível. Depois a gente vai colocar aí na nossa listagem os arrobas dos nossos parceiros. E para o episódio número 1, eu trago aqui para falar de empreendedorismo alguém que já empreende comigo já há algum tempo, né? A gente, além de ter negócios junto, a gente tem a nossa família, que sem dúvida nenhuma é o nosso maior patrimônio, nossa família, nossos filhos. A Cíntia Lima, que é minha esposa, provavelmente você que está ouvindo aí deve conhecê-la. E a Cíntia a gente já tem aí 12 anos de relacionamento, fizemos recentemente 12 anos de casado, na verdade, 13 anos de relacionamento. E a gente quero te agradecer por estar aqui comigo, por dividir tudo isso comigo. E mais uma vez você embarca junto comigo nas minhas ideias e nas minhas loucuras. Te agradecer por isso. Cíntia, se apresenta aí pra turma aí, se apresenta pra galera aí. Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Cíntia. Eu fui criada por um empreendedor, né? Só que eu fiquei muito traumatizada. E o Gustavo veio... Eu tinha muita cabeça de funcionário, de cumprir horário, de ser funcionário, o saláriozinho ali naquele dia certo e ser mais organizada nesse sentido. Mas aí o Gustavo chegou na minha vida com essa visão empreendedora dele, né? E aos poucos ele foi mudando. No começo, qualquer coisinha dizia, eu tenho que voltar para o mercado de trabalho, eu tenho que trabalhar. E engraçado que hoje em dia eu já não tenho mais essa cabeça. Eu acho que você só consegue dar certo no Brasil se for empreendendo. Para ser funcionário é bem difícil. Empreender sem dúvida é um desafio, né, amor? Tem muito essa coisa dessa jornada de muita inteligência, mas também de muita resistência. Sim. O mercado é difícil, as pessoas são difíceis, né? Tem muito essa coisa da própria violência do mercado, da volatilidade, de hoje ser uma coisa, amanhã já ser outra. Então essas nuances, essas mudanças, elas vêm muito para testar, além de tudo, a nossa paciência. E como é que é ser empreendedora, mulher e mãe de gêmeos, que é uma jornada extremamente puxada, e como é que faz, como é que dá conta? Fala mais sobre isso aí. Olha, não é fácil, tá? Não é fácil, é bem difícil, mas assim, você tendo foco, né? Você sabendo o que você quer, você se esforçando. Todo dia acordar e saber que tem que matar um leão todo dia. Essa é a expressão? Isso, é assim mesmo. Essa é a expressão. Matar um leão todo dia. E assim, cuidar de menino, ajeitar, ensinar tarefa e deixar no colégio e conseguir dar de conta de atender cliente, de olhar como é que tá a fábrica, de olhar as entregas, enfim. É uma jornada bem puxada, mas assim, o mais importante é você fazer o que você gosta, né? É você estar num negócio que você acredita. E quando você ama, você faz as coisas bem feitas. E os nossos negócios sempre tiveram muito a nossa cara. Eu lembro que a gente tinha um negócio no passado e as pessoas diziam assim, Cíntia, o negócio é a cara de vocês. O negócio de vocês é a cara de vocês são o negócio. E engraçado que a gente sempre achou que não, a empresa é uma empresa bacana e tudo. E acabou que a gente vendeu a empresa e a gente viu que realmente a pessoa não colocou a energia que a gente colocava. E
E acabou que não foi tão bem sucedido quanto a gente era, né? Depois que a gente vendeu. Tem a história de você dar essa identidade para a empresa. A Ludave foi a última empresa que a gente montou junto, um negócio que já se mostrou muito bem, que a gente apostou e que a gente colheu até mais frutos do que a gente imaginava que ia colher no tempo que a gente, né, levou. A gente espera mais, a gente quer mais, a gente estava tratando sobre metas aqui, uma meta extremamente audaciosa. A Cíntia ficou com medo no começo, mas disse, mano, é isso, se a gente não mirar lá no alto, a gente não chega lá no alto, mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem em relação a isso. A Ludave, ela é uma ideia que nasceu de uma maneira muito específica, digamos assim, mas que a gente logo achou muito incrível e tem dado corpo, né? Não tem ainda um ano que a gente montou, tem poucos meses que a gente começou essa operação, mas é uma operação que a gente tem tido um prazer muito grande em fazer. Mesmo com todas as dificuldades, a coisa de ser um negócio novo, da gente não conhecer muito sobre isso especificamente, mas a gente está num processo de aprendizado, crescendo e aprendendo. Me conta um pouquinho aí quais são os maiores desafios que você enxerga na Ludave em revestimentos. Na verdade é explorar um mercado novo, né? Um mercado que a gente não estava tão por dentro, explorar um lugar novo, né? Conquistar a confiança dos parceiros, conquistar a confiança dos arquitetos, porque querendo ou não, é uma empresa nova, então assim, é um processo, né? Você vai conquistando um de cada vez, você tá mantendo contato, tá sempre disponível, né? É mais ou menos isso. Eu acho que a maior dificuldade é essa, é a questão de ser novo no mercado e explorar um mercado novo. Eu lembro que a gente teve mês que a gente vendeu muito bem e teve mês que a gente não vendeu nem tanto. E a gente conversando sobre isso, né? A gente não conhece tanto o mercado. Então, assim, é difícil a gente colocar parâmetros de o mês não foi tão bom. Mas como é que tá o mercado de arquitetura? Construção, né? Como é que tá o mercado de construção nesse mês? Então, assim, é uma coisa que a gente tem estudado bastante para entender quais as necessidades, quais as demandas do mercado. O Gustavo pesquisa muito todo dia. Eu tô à frente do negócio, mas ele sempre tá comigo, chegando junto no que eu preciso. E a gente é muito parceiro nisso, isso é muito bom, né? A gente sempre foi muito parceiro. E é muito bom ter um parceiro como ele, né? Com uma pessoa que me inspira tanto. E a gente se dá muito bem. Eu lembro que no começo, empreender em casal não é fácil, né? E eu lembro muito no começo, assim, a primeira empresa... Na verdade, assim que a gente casou, a gente já começou na Gussi Imagens, tu lembra? Uhum. Que o Gustavo era fotógrafo. E aí eu fui ajudar ele, a gente fez altos trabalhos juntos, muito legais. A gente fez o Museu do Ceará, né? Isso. A gente fez o catálogo do Museu do Ceará, gente, que massa. Foi uma época bem bacana. E assim, a gente namorava, ali, na verdade. A gente namorava ainda. A gente namorava. Então assim, começou ali na Gussi Imagens, mas cada um no seu trabalho e a gente empreendendo por fora. E aí depois veio outras empresas e outras. Até a gente, a Belco de Madeira, né, que foi, a gente passou muito tempo. Uns 5 anos que a gente não teve à frente. A gente passou 5 anos, né? Dos 12 que estamos juntos, 5 foi foi com a Belco de Madeira. Mas a vida é feita de estações, né? Depois dos meninos, eu precisei me dedicar muito. Eu precisei mudar muito. A gente precisou mudar muito o nosso estilo de vida depois das crianças. E questão de produção e tempo e o que é artesanal dá muito trabalho. Então acabou que a gente estava com o tempo muito corrido, muito comprometido, e a minha prioridade naquele momento eram os meus filhos. E aí a gente resolveu vender, né, a empresa, justamente porque as prioridades eram outras. A gente não tinha mais aquela agenda corrida, aquele tempo corrido de estar em reunião, de estar em desfile, de estar em evento, de estar em feira o final de semana todo, enfim.
a gente já não tinha mais aquele tempo, né? E a gente precisava ter prioridade. A nossa prioridade naquele momento eram nossos filhos, e aí assim foi feito, né? Então, assim, cada uma das empresas, cada negócio que a gente teve, tudo isso faz com que a gente crie amadurecimento, que a gente cresça, né? A gente cresceu muito ao longo da nossa jornada, né, empreendedora. Isso. E eu lembro nos primeiros dias, quando a gente... a Melcos de Madeira foi uma empresa que a gente saiu dos empregos e resolveu se dedicar exclusivamente a ela, né? E ali no comecinho foi muito difícil, porque a gente levava muito problema pra dentro de casa, né? Assim, às vezes a gente tinha que falar de uma encomenda, alguma coisa, às vezes eu ia falar pro Gustavo na hora de dormir, aí ele dizia, poxa, amor, eu já tô ensaiando aqui pra dormir, tu vem falar nisso, acaba que vai me deixar preocupado. Então, assim, até a gente chegar numa organização, né, de amanhã, 8 horas da manhã, a gente se encontra no escritório e conversa sobre isso. Foi difícil, né? Mas aquele comecinho foi difícil. Hoje em dia a gente já tira no automático. A gente sabe que a hora de conversar sobre negócio é quando a gente está no escritório, quando a gente está focado nisso. A hora que é pra gente relaxar, ficar com as crianças e tudo é outra hora, né? A gente tem que focar em cada momento, né? E saber dividir bem as coisas, porque quando você traz muito o pessoal pro profissional, quanto o profissional pro pessoal, atrapalha demais. E isso a gente está conseguindo já tirar de letra há um bom tempo. Bom, completando um pouquinho do que a Cíntia está falando aí em relação a coisas, a vida pessoal com a mistura da vida profissional, eu também ressignifiquei muito a minha de maneira, né, individual, porque eu precisava agora dar apoio a ela. Eu precisava ser apoio dela, uma vez que ela estava cuidando dos nossos filhos em full time. Então, durante todo o dia, ela passava o dia com as crianças, eu passava o dia fora, mas à noite eu chegava em casa e ela estava ali cuidando das crianças e tá tudo bem. Só que com o tempo eu fui sentindo que ela precisava de mais apoio. Foi uma hora que a gente decidiu nesse meio tempo vender as nossas participações no negócio que a gente tinha, encerrar as nossas atividades empreendedoras por um tempo e dedicar exclusivamente às crianças. A gente tinha uma grana que dava para viver um tempo sem se aperrear muito, né, sem estar muito preocupado, mas dava para tocar. E aí foi onde a gente, vamos dar uma paradinha um tempo para poder dedicar os meninos e depois lá na frente a gente retorna. E aí veio um processo depois da gente também ter se mudar para uma outra cidade, ter se isolado um pouquinho, veio pandemia no meio dessa história, que, querendo ou não, nos ajudou nesse sentido de poder participar mais das crianças, da vida deles, vê-los crescer, andar, falar, enfim, fazer várias coisas que às vezes, se a gente tivesse uma vida muito corrida, muito cheia de atividade, a gente não tinha acompanhado, provavelmente estava ali sendo vista pelas babás ou pelas avós, né? Mas sim, a gente está full time, como acontece demais por aí. Então a minha visão era essa, dar suporte a ela para que a gente pudesse ter uma boa qualidade de vida durante os primeiros anos de vida das crianças. Outra coisa que é importante também a gente comentar aqui e falar é que eu nesse período não parei no tempo. Então continuei estudando. Eu acho que eu nunca tinha estudado tanto na minha vida para poder saber mais, entender mais e estar mais maduro. Foi um momento também de se quebrar um pouco por dentro, né? Essa coisa de reconstrução. Eu acho muito legal essa ideia, porque eu me reconstruí na minha mentalidade, na minha maturidade, na minha visão de mundo, como pessoa. Então foi um momento muito... onde eu deixei coisas para trás e ganhei coisas novas. Então foi um momento importante para isso, certo? Então foi como eu avalio esses primeiros anos aí. E desde o ano passado que a gente decidiu que a gente ia voltar com tudo. E a gente tá aí voltando com tudo. Grandes mudanças estão aguardando a gente aí já para os próximos meses, né? Uma grande mudança de vida também, o que vai ser muito bom pra gente. E é isso, como é que tu espera essas mudanças aí dos próximos semestres, do semestre cheio pra gente?
um semestre muito ousado, muito cheio de coisa nova, e a gente tá com o coração muito cheio de esperança. Fala aí, Titi, o que é que tu espera desse próximo semestre aí? Na verdade, as mudanças já começaram a acontecer há algum tempo atrás, né? A gente começou a mudar. A gente começou a mudar muito nosso estilo de vida, né? A gente sempre foi muito sedentário. O Gustavo teve uma época que ele ficou bem ativo na parte, né, de esporte e tudo. E aí eu era totalmente sedentária. Não sei nem te dizer quanto tempo eu não fazia exercício. Assim, a gente resolveu mudar o estilo de vida. Durante a pandemia a gente acabou engordando, todo mundo engordou, mas fica muito em casa, então você se acomoda muito. E aí a gente sentiu a necessidade de mudar o estilo de vida mesmo. E aí, primeiro foi um susto, né, que a gente teve. O Gustavo teve uma pressão alta e a gente se assustou. E aí aquilo foi meio que um gatilho pra gente, que a gente tinha que mudar de vida, né? Então, assim, questão de estar fazendo exercício, de estar fazendo dieta, a energia da gente é outra. E isso já começou a mudança aí, né? Outra coisa é a questão da gente vai mudar de cidade. A gente está há algum tempo, a gente resolveu vir morar no interior por conta dos meninos, pra gente ter uma vida mais tranquila, mais calma, e a gente conseguir se dedicar mais a eles, mas a gente entende que foi uma estação e que agora está na hora de voltar, né? E aí a gente está voltando para Fortaleza daqui a 2 a 3 meses. E tem muita coisa massa por vir. Podcast é uma das coisas, né? Das novidades maravilhosas. A gente está muito empolgado. É muita coisa boa. Eu vou voltar a estudar. Tô lendo bastante, coisa que eu não tinha esse hábito. Eu achava tão bonita a pessoa lendo e tal. E eu não conseguia, não tinha. A única coisa que eu conseguia ler era a Bíblia. O resto, tinha muita dificuldade de me concentrar. Eu tenho o TDAH, né? Que eu tenho um déficit de atenção. Então, assim, tinha muita dificuldade de se concentrar para ler. E, ultimamente, eu tenho mudado muito isso. Mudado o que eu tenho assistido muita coisa. Sempre o Gustavo foi aquela visão mais empreendedora. Não, eu pesquiso e eu passo pra ti. O conhecimento era mais ou menos isso. Já entregava tudo mastigado, assim, né? Tipo, ele lia um livro muito bom. Amor, esse livro é muito bom, você tinha que ler. Falei, amor, fala aí sobre o livro. Eu achava mais simples, sabe? Pegar através dele. Ele sempre assistiu muito, ele sempre estudou muito. E aí, ele me explicava e eu entendia. E aí, por muito tempo foi assim. E de uns tempos pra cá, acabou que eu tô mais inquieta em estudar mais eu mesma, de ler, que era uma coisa que eu não fazia, que eu tô gostando bastante de ler e de assistir mais sobre empreendedorismo, de ler mais, enfim. Minha cabeça tem mudado bastante, isso é muito bom, né? Eu tenho estado muito empolgada com isso tudo. E o que mais? É isso. Vou voltar um pouquinho no passado aqui, aproveitando que Cíntia tava comentando, quando a gente tinha esse negócio de fotografia, isso era 2009, a gente namorava ainda, e eu estudava, eu trabalhava durante o dia todo, eu tinha um emprego de 8 às 18, eu saía desse emprego e eu ia para a faculdade. Eu fazia 6 disciplinas na época, então todos os meus horários noturnos eram muito comprometidos e a gente só namorava depois disso. Eu tinha meu trabalho e tinha a minha faculdade como compromisso. E no final de semana ele ainda fazia os freelancers de fotógrafo. E no final de semana rolava os freelancers de fotógrafo para completar a renda, para poder ter grana. Eu não tinha preguiça de trabalhar, era só eu, digamos assim, né? Morava na casa dos meus pais e não tinha nenhum problema de passar final de semana trabalhando. Mas gostava de fazer isso. Eu venho de uma família que não tem recursos financeiros e não tem histórias empreendedoras, né? Ninguém é empreendedor. Então ninguém é empreendedor, não tive tudo que eu aprendi, digamos assim, de empreendedor até agora. Foi fora de casa, assim, foi realmente errando pra caçamba, sabe? Assim, errando muito.
mas tentando também acertar. Vários erros, vários acertos. Quando a gente faz uma análise e esse momento de quebra, não de quebra de negócio, mas de quebra de conceito mesmo, faz a gente perceber as nossas atitudes e aprender com elas, né? Parafraseando, eu não lembro exatamente quem, que diz assim: ou você ganha ou você aprende, né? Trazendo o conceito de que perder não existe especificamente, mas é uma lição que você vai aprender ali, algo novo, algo que precisa ser aprendido mesmo com a perca. Eu já vim de uma família empreendedora, muito empreendedora. Papai sempre foi empreendedor, mas ao mesmo tempo o papai quebrou bastante, né? O papai quebrou de uma forma que a gente teve que mudar de cidade, enfim. E acabou que eu tinha esse trauma da questão do empreender, da insegurança, da incerteza. Então, assim, eu achava que era bem mais seguro a pessoa que trabalha, que compra o horário, que recebe ali aquele salário todo mês. Por mais que eu trabalhasse com vendas, né? Minha jornada sempre foi trabalhando com vendas. Pra mim era mais tranquilo, porque pelo menos eu tinha aquele mínimo garantido. Então eu achava que eu tinha aquele trauma, né, do empreendedorismo. E aí o Gustavo veio com essa outra carga de nunca ter empreendido, mas ter a cabeça... ou não ter ninguém que empreendeu na tua família, mas tem... Né? Uma vida familiar de empreendedores, né? Mas tem uma veia empreendedora nata. No entanto que ele trabalhou em alguns lugares, mas ele era altamente inquieto. Ele ia lá, aprendia muito, sempre tentou dar o melhor dele e também aprender muito. Então, os lugares que ele trabalhou, ele aprendeu muito, muito, muito. E fez o seu melhor, fez carreira, assim, fez nome, né? Mas sempre tentou dar o melhor dele, mas ele sempre foi muito inquieto, nunca gostou tá dentro daquela caixinha ali fechadinha, que tinha aquele horáriozinho para cumprir. Então ele sempre foi muito inquieto e aí isso acabou me inundando também, né? No começo eu fui bem resistente. Eu acabei que o último emprego que eu tinha carteira assinada, eu saí porque não estava satisfeita, mas de repente se eu estivesse satisfeita eu teria sido resistente por muito tempo ainda. Eu acho que sim, né? Tem uma coisa legal nessa história. Eu não venho de uma família de empreendedores. Quando eu paro para pensar, nem assim, naquela coisa da parentada, não conheço nenhum que seja verdadeiramente empreendedor. Mas eu me lembro que desde criança eu queria sempre empreender. Eu sempre me vi empreendendo. Assim, desde de criança eu sempre tive essa vontade, gostava desse tema. E com o tempo vai amadurecendo só que eu acredito que aí onde você vem, do lugar de onde você vem, onde você, querendo ou não, é um pouco feito, e sair desse lugar de onde você foi para onde você deseja ir, às vezes pode ser delicado. Eu explico como. Às vezes você passa a sua vida escutando coisas sobre você que não necessariamente transmite uma verdade, ou às vezes por uma questão de insegurança de alguém. Então toda a vida eu ouvi que eu não era inteligente, eu ouvi que eu não daria certo como empreendedor, que eu tinha que ser um empregado de alguém. E isso é tão real porque quando eu tinha 14 para 15 anos, eu fui meio que obrigado a trabalhar porque ninguém queria ter trabalho comigo na minha casa. Então meus pais não queriam, eu dava muito trabalho. Um adolescente, claro, 14, 15 anos ali, é óbvio que ele dá trabalho, né? É óbvio que ele vai dar um pouco de trabalho. E o fato de E se ele for uma pessoa inquieta como você inquieto, né? como eu sempre fui, aí vai dar mais trabalho ainda. Com certeza. Então eu fui levado de repente a ir trabalhar, a me jogarem no mercado numa coisa que nunca me agregou muito, até hoje, assim. Mesmo quando eu faço análise, eu falo já como essas coisas do passado também podem trazer coisas positivas. Então quando eu faço análise disso, eu fui muito cedo, foi desnecessário. E às vezes é por isso que é importante também, como eu faço análise como pai que eu sou hoje, a gente ter essa paciência de entregar nossos filhos para o mundo, mas no momento certo. Há um momento bom para isso, há um momento ideal para isso. Todas as vezes que eu parei para
pra me perceber como uma pessoa burra ou inteligente, né? Porque eu fui levar a acreditar que eu não era inteligente, mas a história não é minha assim. Não que eu me acho um gênio, eu não sou. Eu me acho. Eu costumo dizer assim, eu sou burro. Não, você é muito Só estudioso. que, calma, eu vou explicar. Eu costumo dizer que o burro não é aquele que não sabe. O burro é aquele que não quer aprender. Eu sou um cara que eu tô disposto a aprender. Eu gosto de aprender. Eu gosto de ouvir coisas novas. E eu entendi que todas as pessoas têm alguma coisa para ensinar. Ninguém é só burro e ninguém também é só inteligência. Mas tem gente muito pouco que você vai aprender. Eu tenho amigos que são inteligentíssimos, que dizem, você, Gustavo, é um cara incrível, que sabe muito, mas, poxa, eu poderia enumerar vários aqui que eu chamo de meus professores, porque são os caras que me ensinam muito. E por aí vai. Mas essa história de você ter um passado e você trazer isso pro teu futuro, ela pode ser bom e pode ser ruim. E agora eu vou falar das coisas boas. As coisas boas do meu passado que eu fiz, sei lá, tudo que eu aprendi ao longo do tempo serviu para que eu pudesse ser o profissional que eu sou hoje. Então, todos esses conhecimentos técnicos, conhecimento técnico que você pega lá do passado, que você acha que você não vai precisar, uma hora você precisa. E isso vai te dando habilidades, skills e soft skill também, que podem fazer diferença no teu hoje e durante muito tempo. Então você tem que analisar e observar isso. Eu me lembro sobre vender, e a gente conversava muito, que eu disse, eu não sou vendedor, eu não gosto de vender, eu não sei vender, e cara, eu amo vender hoje. Eu sou meio que E eu sempre falei, viciado em vender. Você não sabe que você é um bom vendedor, mas você é. E eu nunca me achava um bom vendedor e não gostava de vender. Até que eu precisei realmente me rotular e me chamar de vendedor, quando eu virei um gerente de vendas de uma empresa. E eu disse, cara, eu sei vender. E eu entendi depois de um tempo que vender era bom. Que vender de fato era bom. Que ter as atitudes de um vendedor, que entender a cabeça de vendedor, que entender metodologia de venda, processos de venda, é um negócio poderoso. É um negócio que todo empreendedor tem que aprender sobre venda. É tudo muito sobre gente, né? É tudo muito sobre comportamento, é tudo muito sobre você observar as pessoas. E uma coisa que tu estava falando, quando que eu lembrei, todas as empresas que tu trabalhou, tu estava muito bem com o teu chefe. Quando tu trabalhou na Santa Inês, tu sentava para tomar um café com teu chefe, eu lembro demais que tu sempre tentou pegar tudo que tinha ali que você podia aprender ali naquele ambiente, tu sempre tentou aprender. Então tu sempre chegou perto das pessoas que te inspiravam e conversava e viu o que é que tu conseguia aprender daquela pessoa. E isso é muito bom, né? Você tá sempre disponível a aprender e você não ficar parado, né? Você tá numa empresa ali, uma empresa grande, e podia estar ali só naquele quadradinho, mas não, você saiu daquele quadradinho e se aproximou das pessoas que te inspiravam ali para aprender, para ver o que é que você podia tirar disso, né, de lição. Isso. O fato de eu ter melhorado, estar melhorando ao longo do tempo a minha comunicação com as pessoas, ou seja, me abrir para elas, me aproximar delas, escutá-las, entender sobre essas relações, facilita muito. E facilita com que, sim, você faça negócios, mas facilita que você aprenda muito. E eu repito a dizer, todas as pessoas têm algo a ensinar. E se você se aproxima de gente boa, de gente que está fazendo diferença, de gente que é bacana, você vira alguém como aquelas pessoas. Isso é muito valioso. Você está próximo delas, você escutá-las, ouvi-las, seguir seus conselhos. Então tudo isso faz parte de um processo de aprendizado e de crescimento, né? E isso traz benefícios absurdos e é o conhecimento. E conhecimento é algo que ninguém rouba de você. As pessoas podem te roubar muitas coisas, mas o teu conhecimento é algo que ninguém vai roubar de você. E principalmente se você for alguém que for disposto a aprender continuamente, está ali constantemente dentro de um processo de aprendizado, disposto a aprender, né?
É muito importante isso, assim, que você... E aí eu fico uma dica para os empreendedores que querem se tornarem mais inteligentes, mais criativos, mais dinâmicos, né? Estejam dispostos a aprender coisas novas. É muito importante para o teu desenvolvimento que você não seja um cara tão habitolado, que você dê a oportunidade para que as pessoas possam te ensinar coisas novas. Por exemplo, processo de leitura. Eu não gostava de ler durante muito tempo. E eu fui levado a acreditar que a leitura era algo punitivo. O meu pai, olha só que interessante. O meu pai, como uma maneira de punir a gente quando fazia alguma coisa de errado, ele dava um livro, um caderno e mandava a gente escrever tudo que a gente lia no livro. Então eu sempre entendi o livro, eu sempre enxergava o livro como algo que fosse negativo, que tinha essa figura negativa sobre o livro. Só que depois de um tempo a maturidade vai chegando e eu fui entendendo que o livro ele era um dos principais canais de conhecimento e de crescimento que eu poderia ter, acessível, barato e disponível, né? O livro é assim, o livro não é um objeto extremamente caro, não é uma coisa que você precisa juntar dinheiro para comprar. E ele é viciado, viu, meu povo? Ele é viciado. Não, eu gosto de livros. Eu tenho que controlar a quantidade de livro que ele compra. E quando a campanha toca aqui, eu vejo... Gustavo, tu já comprou livro de novo? Mas, aí eu falei esses dias, Gustavo, tu tem que usar esse livro aí. Tu tem que pegar esse dinheiro que tu gastou todinho com o livro e trazer todo pra ti de alguma coisa. Mas o principal retorno é o conhecimento. E o conhecimento é precificável, né? Não dá para precificar o meu conhecimento. Mas o mais importante é você adquirir esse hábito. O hábito de eu começar a ler, primeiro eu tava conversando esses dias com uma amiga e disse, cara, eu queria aprender a ler. Eu queria aprender a ler no sentido de ter o hábito de leitura, de ler constância. Primeira coisa, a coisa mais importante. Se você quer começar a ler, leia coisas que você tenha interesse. Ler livros aleatórios talvez não te ajude. Procure um tema que você está muito afim de aprender. Pega o melhor livro daquele assunto. Qual é o melhor livro considerado pelos autores, pela crítica, enfim, pelo teu amigo ou pelo teu grupo de amigos? Qual é o melhor livro sobre aquele tema que você quer aprender? O melhor livro é este. Compre ele e comece. Leia 10, leia 15. No momento da sua leitura, ele desliga o celular. O celular toma muito a nossa atenção. Sim. Então, é importante que você, de repente, afaste o celular no momento de leitura e ali você comece. Sim. Né? Então, eu terminei recentemente o livro que tem um título bem diferente, que é Esse Livro Não Vai Te Deixar Rico. É um livro que ele é inspirado nos escritos da Startup da Real, que é um perfil no Twitter e no Medium. Dois dias eu li esse livro, fácil de ler. Mas que desglamorizou, digamos assim, ou seja, que removeu todo o glamour que há nessa coisa que fala sobre empreendedorismo e startup, traz a realidade, o quanto pode ser uma atividade solitária, desgastante, cheia de altos e baixos, mas também traz algumas soluções também, né? E algumas dicas que são bem importantes. Como é que eu escolho um sócio? Como é que eu começo? Quais são os principais canais que eu tenho que atingir sobre o meu produto? Então ele é um livro que ele ajuda bem isso aí. O próximo que eu vou ler são livros de gatilhos mentais do meu xará aqui, deixa eu ver aqui, pegar aqui ele aqui, Gatilhos Mentais do Gustavo Ferreira, né? O guia completo com estratégias de negócio e comunicação provadas para você aplicar. Ou seja, é um livro que é algo que a gente tem ouvido muito falar aí, sobre gatilhos mentais. Então é mais uma forma também da gente poder se comunicar melhor e o quanto a comunicação é importante para os nossos negócios, né? Se você é empreendedor, você precisa se comunicar bem. Eu não falo em ter oratório, não falo em ser um palestrante, eu falo em saber falar com o seu cliente, fazer as objeções, enfim, tudo que você precisa para poder ter uma boa qualidade, né? Falar com as pessoas, com os seus funcionários, entendendo que todo mundo ali são pessoas. Outra coisa que eu falo sobre ler é colocar metas mínimas, né? Hoje eu vou ler 5 páginas. Eu não tenho o costume de ler, hoje eu vou ler 5. Quando daqui a uma semana eu começo a ler 10. Enfim, não precisa ser, eu tô falando números, mas assim, não precisa ser isso. Você não gosta de ler de jeito nenhum, começa a ler 3 todo dia.
um dia você vai terminar aquela leitura, entendeu? E assim, o mais importante é começar, é não se acomodar, eu não gosto. E aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. É síndrome mesmo. Então é você sair da sua zona de conforto e fazer isso que o Gustavo disse. O livro que eu comecei a ler mesmo, já li vários, já comecei vários, não terminei nenhum. O único que eu terminei foi o do Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Então, assim, eu li rápido, né? E você lê... No começo eu coloquei meta, mas depois eu vi que tava indo bem mais rápido do que eu imaginava. Então... E conta pra mim, eu vou pedir pra ela contar, na verdade, pra vocês aqui, como foi que ela despertou a vontade de ler o livro do Gustavo Cerbasi. Gustavo Cerbasi, todo mundo deve conhecer aí. Quem não conhecer, deu uma gugada aí. Deu uma gugada, né? No cara, fala sobre finanças pessoais ali. Também tem um livro muito bom que eu ganhei agora no meu aniversário de finanças de negócio. Né? Eu vou começar a ler também. Que é dele também. Que é dele, depois do Gatilhos Mentais. Tá na minha lista já do próximo livro. E a Cíntia, fala aí, Cíntia, como é que foi que eu estava assistindo o podcast Os Sócios, né? Do Bruno Perini e da Malu Perini. E aí era uma entrevista com o Gustavo e a esposa dele. E aí ele falou um pouco do livro e eu falei, caramba. Falei, Gustavo, compra esse livro. Eu não leio, mas eu vou começar a ler desse livro. E aí realmente, e ele fala muito que ele fez esse livro completo, né? Que não, ele falou, não quero dar nenhuma margem para ninguém vir me perguntar, e é isso, não. Ele fez um livro completo, né? E realmente é bem completo, bem autoexplicativo, a leitura fácil, você se empolga, né? Porque quem não quer enriquecer, né, meu povo? Então, é muito bom você aprender. E é isso. É isso. Show, gente. Muito obrigado por ter acompanhado. Esse foi o nosso episódio número 1. Muito importante, né, pra gente. Tem equipamento novo chegando, a gente já comprou, as coisas vão melhorar, cada vez mais a gente vai ter mais qualidade daqui pra frente. É muito difícil você começar de repente um podcast gigante, com as câmeras 4K ali, mas por hora é isso que a gente vai estar distribuindo, mas a gente quer trazer coisa muito legal. Nossa. Então, mais te agradecer, Cíntia, por tudo, por teu amor, pelo teu companheirismo, pela tua parceria, pelo teu cuidado. E também por estar dividindo esse momento aqui comigo. Massa, amor. E agradecer você também. Ele não me chamou pra fazer esse podcast. Foi assim, ele falou assim, vamos aqui gravar um áudio. Isso foi ontem, tá? Não foi hoje. E aí, vamos gravar aqui só pra ver como é que ficaria. E aí ele começou a gravar, não sei o que, apresentação, não sei o que. E aí ele falou, e eu vou chamar aqui minha esposa, não sei o que. Aí eu eu vou ser entrevistada. Só que aí eu já fui na onda, fui respondendo o que ele tava falando, enfim. Mas as crianças estavam em casa, agora elas estão no colégio. Ontem eles estavam gripadinhos, então a gente deixou eles em casa. E aí não deu pra gente continuar a gravação, porque enfim, né? Um chegou perguntando uma coisa, o outro... E aí a gente não conseguiu gravar. Mas estamos aqui, né? Primeiro podcast, muito feliz de ser a primeira convidada. Me sinto muito lisonjeada. Meu marido é uma pessoa que me inspira muito, que eu sou fã dele, eu falo muito. Às vezes ele fala, ai, tu não me admira, não. Eu falo, amor, eu preciso dizer. E hoje eu tô deixando gravado aqui, né? O tanto que eu te admiro, o tanto que eu sou tua fã. E o tanto que você me inspira a ser melhor, a estudar mais. Ele não só me inspira, como ele me instiga, ele me chama a atenção, ele chega junto, ele conversa comigo. Às vezes a gente acha ruim, né? Porque ninguém gosta de ser chamado a atenção, mas eu sei o amor que ele tem por mim e o tanto que ele quer me ver bem, e o tanto que ele quer o meu sucesso. E isso é muito bom, né? É muito bom você ser casado com uma pessoa que te admira tanto, que te ama tanto e que quer o seu melhor, né? Quer tirar o que é de melhor que tem dentro de ti. Yes! Olha, que linda. Ela tá emocionada aqui, com os olhos cheios de lágrimas. Isso é muito importante.
Obrigado, eu que agradeço por tudo. Agradecer por último aqui nossos patrocinadores e parceiros: Ludave Revestimento, Alfa Dev, Scar Hamburgueria e Bendita Cozinha. Forte abraço aí pra todo mundo. Sanlive, Gonzaga e Rebeca, forte abraço. Em breve estarão aqui falando dessa jornada empreendedora, uma das mais incríveis que eu já ouvi na minha vida. São um casal empreendedor que a gente se inspira muito e é muito bom conversar com eles. São os nossos professores. É tão bom, né? Você ter pessoas que lhe inspiram, que você ter amigos, né? É bom a gente se cercar de gente que lhe acrescenta, que isso é uma das coisas mais importantes. Isso é bom demais. Pois beleza, obrigado. Vamos encerrando por aqui. Um forte abraço. Segue aí a gente nas redes sociais, @PauloGustavoDL e Cíntia. Deixa teu arroba aí, Cíntia. Cíntia MBS Lima. Show! Um grande abraço, sucesso e até o próximo episódio. Beijo, gente. Tchau, tchau.